O voo e a vida, e o que nós podemos aprender com o voo. Olha o que diz a Bíblia: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a cauda não, a queda. Eu nunca vi um versículo bíblico se enquadrar tanto em um acidente aeronáutico. E nós vamos explicar como é que esta concepção, a concepção desse acidente pode ser aplicado à vida. Tá bom? Para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. O voo e a vida. Hoje nós vamos falar do episódio Rumo Errado. Seria o último episódio, contudo, durante a gravação desses episódios, eu achei interessante criar mais um que não está listado aqui, mas vai ser Calazans Provas e Concursos. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. A Bíblia fala muito de arrogância, prepotência e fala também da humildade. E no voo e na vida, nós precisamos ter muita humildade. E o que aconteceu aqui nesse acidente aéreo? Lembrando que esse episódio está também dentro da nossa concepção do nosso curso de múltiplas inteligências, e lá eu falo sobre inteligência visual espacial. Nós entendemos que houve aqui a não aplicação, a falta da inteligência espacial. Contudo, a inteligência intrapessoal, que é quando você se relaciona com você mesmo, e a interpessoal, quando você se relaciona com os demais, com demais pessoas. Então, nós entendemos que nesse acidente, segundo até mesmo depoimentos do copiloto e comandante sobreviveram, houve morte aqui, 12 pessoas, mas nos seus depoimentos, na mídia, entrevistas, várias vezes o copiloto imputou ao acidente a arrogância, a prepotência do comandante, e vocês podem pesquisar aí na mídia e encontrar mais detalhes sobre esse acidente. Que voo foi esse? O voo Varig 254, essa empresa não existe mais, quando? Em setembro de 89, onde houve ali 12 vítimas fatais. Tinha mais ou menos ali 50 pessoas a bordo. Repito, 1989, antigo, é provável que alguém que esteja assistindo não tenha conhecimento desse acidente e não era vivo na época, mas antigo, mas muito atual, tá ok? Lembrando que esse acidente, na época, eu estava no início da minha jornada como controlador de tráfego aéreo, 5 anos, já era piloto, e esse acidente mexeu muito com a comunidade aeronáutica e também no tráfego aéreo. Então, um acidente muito marcante. Então, pouso forçado, acabou fazendo um pouso forçado por falta de combustível. Tá. Qual a causa do acidente? Nós não vamos entrar em detalhes, mas existe uma diferença entre causa do acidente e fatores contribuintes. Não vamos fazer essa diferença aqui. Mas a pergunta que eu vou fazer e você pode responder ao longo desse vídeo: foi mesmo falta de combustível? Tudo bem. Você vai ver que a aeronave não tinha mais combustível para voar e acabou caindo. Mas a causa foi realmente falta de combustível? Essa aeronave é um Boeing 737, acabou caindo lá na selva amazônica. Coincidentemente, na mesma região do Boeing da Gol, em 2006, lembra? Em 2006, 29 de setembro de 2006, tivemos um incidente entre um Boeing da Gol, 737 também, um outro modelo, e um avião Legacy da Excel Air, um avião americano. Eles se trombaram lá no ar. O Excel Air, um Legacy, conseguiu fazer um pouso na base aérea de Cachimbo e o Boeing não conseguiu. Então, coincidentemente, foi na mesma área, acidentes diferentes. Olha só, então vamos entender esse acidente, que é muito interessante. Então, a aeronave, ela decolou de Marabá para Belém. Marabá para Belém é o rumo, é a rota que ela deveria voar. Nós sempre falamos isso, né? Rumo e rota. No entanto, ao invés da aeronave realizar um voo no rumo 027, aproximadamente o rumo norte, né? Então ela deveria sair nesse rumo e ela, infelizmente, foi para a esquerda, né? Voou
muito tempo, não achou o destino, nem acharia, porque o destino ficava mais de 90 graus à direita, e ficou voando em círculos ou procurando o local até que acabou o combustível e a aeronave não teve outra alternativa a não ser realizar o pouso forçado, e que deu muita sorte porque conseguiu pousar na Mata Amazônica e aí o avião não foi totalmente destruído, preservando ali o charuto, as asas bateram nas árvores, não teve uma árvore que bateu de frente. Se tivesse uma árvore que batesse de frente, aí o avião teria totalmente destruído e as vítimas fatais, o número seria bem maior. Lembrando que na floresta amazônica tem árvores 70 metros, até mais. Então, são árvores que nós costumamos ver na cidade paulista, capital não. No choque, as duas asas saíram, né? E o avião, o charuto, a fuselagem deslocou para frente. Não se incendiou porque não tinha combustível, tá bom? Morreram algumas pessoas no momento do acidente, da colisão, piloto e copiloto sobreviveram. Mas olha que coisa interessante. Ela deveria sair no rumo 27, no rumo 27, e confundiu no 270. Então vamos lá? Então, claro, o piloto fez uma navegação no piloto automático e ele inseriu os dados para que o piloto automático direcionasse a aeronave. Então tem um sistema de navegação automático. E ao invés do piloto inserir o rumo 27, a aeronave, se ele inserisse o rumo 27, a aeronave iria sair nesse rumo aqui. Contudo, ele errou. Ele inseriu o rumo 270, tá? Inseriu o rumo 270 e a aeronave foi para a esquerda. O que dá para perceber aqui naqueles meses que antecederam o acidente, antes mesmo, né, daquele momento, daquela época, os dígitos eram sempre expressos em 3 dígitos. Adotaram um sistema de navegação novo que passaram a adotar 4 dígitos, o que nós consideramos totalmente desnecessário, mas não vamos entrar em detalhes nisso. Então vamos lá? Antigamente utilizava-se 3 dígitos, então seria o rumo 027. Né? E depois, no momento do acidente, o plano de voo, o sistema previa aí 4 dígitos. Então, seria, o rumo 27 seria 0270, o rumo 270 seria 2700. Ou seja, o que houve aqui foi uma confusão. Então, o piloto, ao invés de inserir no sistema de navegação o rumo 27, ele inseriu o rumo 270 e voaram ali até cair, tá? Pam, pam, pam. Uma coisa interessante, tá? Muito interessante, que o serviço de busca e salvamento, a aeronave caiu, lembrando que em 89 essa área não era radarizada, então não tinha radar, tá? Mas o serviço de busca e salvamento realizado pela Força Aérea Brasileira concentrou as buscas nessa área aqui. Jamais iria imaginar que a aeronave se deslocou para o outro lado. E aí o que dificultou, levou mais tempo. Tá? E, na realidade, vocês podem ler alguns livros, o que fez com que adiantasse as buscas foi que um sobrevivente, ele saiu, falou, olha, está demorando, ele saiu e foi em busca de alguma coisa que podia antecipar ou melhorar ali o tempo. E aí ele achou uma fazenda e nesta fazenda, tá, ele fez contato com o PABX, radioamador, e aí sim o serviço de busca e salvamento foi deslocado para a área e ali encontraram o que sobrou ali do sobrevivente e do avião. Tá bom? Então vamos lá. Em entrevista ao Cabrini, o comandante, olha que pergunta interessante, que o Cabrini fez uma pergunta, e essa pergunta foi também, eles foram processados penalmente, e o juiz também fez essa pergunta. Quando você está voando
no período da tarde, que era aquela situação, no rumo norte, o sol está em que lado? Exatamente. Então, quando eu estou voando no rumo norte, no período da tarde, o sol fica à esquerda, né? E aí o juiz fez a seguinte pergunta: vem cá, mas no voo o sol estava à frente, né? Então ele errou. E o juiz perguntou: você não percebeu nada de errado nisso, não? Se o sol deveria estar à sua frente, estava à esquerda, isto não daria para você uma consciência situacional, uma visão espacial de que você estava errado? Foi quando ele utilizou essa resposta para o Cabrini. Nessa área da aviação, eu não vou geograficamente, eu vou números. Ele quis dizer o seguinte: eu inseri os números, certo, né? Mas na realidade estava equivocado, e cabe ao piloto automático fazer a navegação, tá? Mas ele foi perguntado também pelo Cabrini, e foi perguntado também em juízo, que é o seguinte: a bordo dessa aeronave tinha um morador da região da floresta amazônica. Logo após o avião decolar, ele chamou a aeromoça e falou: olha, eu sou morador aqui da região e o avião está voando no rumo errado. Ao que a aeromoça respondeu: o piloto sabe o que está fazendo, né? Em todos os casos, essa informação chegou até o comandante e ele não deu atenção. Isso logo após a decolagem. Se o comandante tivesse dado atenção ao que esse passageiro tinha falado, alguma coisa poderia ter mudado. Mas ele não falou nada. Durante o voo, eles se perderam, e eu falei em aulas anteriores que não há problema em navegação aérea se perder. O ideal é que não se perca, mas não há problema. O problema não é se perder, o problema é não se achar. Esse é o problema maior na navegação aérea e também na vida. Não há problemas, às vezes nós nos perdemos na vida, não tem problema. Desde que nós achemos um psicólogo, um mentor, um professor, um pastor, o pai, a mãe, não há problema de nós sermos redirecionados ou reposicionados. Não tem problema nenhum nisso. O problema é quando a pessoa não ouve os conselhos. Você não é obrigado a seguir todos os conselhos que as pessoas dão, mas o que o pai falou, será que é importante? Quer ver uma expressão que eu ouço muito? Ah, se eu tivesse ouvido o meu pai. E a pergunta é, por que não ouviu? Pode ser, em certas situações, que o pai talvez não ofereça o melhor conselho, mas ouvir e analisar é muito importante. Isso não quer dizer que você tenha que seguir imediatamente aquele rumo, aquela rota que foi proposta, mas ouvir e analisar é muito importante. No momento que eles estavam perdidos, segundo o copiloto, várias orientações foram dadas pela comissária, pelo passageiro e pelo próprio copiloto, e jamais, diante da, segundo o copiloto, prepotência do piloto, ele jamais ouviu. Jamais ouviu. Uma das propostas do copiloto era voltar. Se você voou de A para B e não achou B, volta de B para A. Pelo menos você voltou à origem e vai ali preservar o voo. E em nenhum momento houve esta conscientização do comandante, né? E ele estava voando de frente para o sol. E nós podemos perguntar, o erro estava na cara. Se ele tivesse a humildade de ouvir um passageiro, de ouvir a comissária, de ouvir o copiloto, talvez esse acidente teria sido evitado. Passageiro tenta em vão alertar o piloto sobre desorientação espacial, tá? O voo e a vida. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. E como eu falei no início da nossa aula, eu nunca vi um texto bíblico se encaixar tão bem a acidente aeronáutico. No processo penal, houve uma grande discussão de quem era a culpa. Se a culpa era do piloto, se a culpa era do comandante e do copiloto, e assim vai. No processo penal, quando se analisa
A abordagem era bem diferente da investigação do CENIPA, da investigação para fins de prevenção e acidente. Nesse acidente, tanto piloto quanto copiloto foram responsáveis pelo acidente e foram ali processados. O que nós precisamos entender é que o copiloto, e muitos comandantes hoje, muitos aviadores, eles absolvem o copiloto, mas ficou provado também que quando o comandante inseriu o rumo errado, caberia ao copiloto fazer a checagem, o cross-check, conferir, verificar se o rumo inserido, que no caso foi o rumo incorreto, estava certo ou não. Em caso de equívoco, caberia ao copiloto corrigir. E isso não foi feito. E por isso que o copiloto foi condenado também na primeira instância. E nós precisamos entender que tem toda uma coerência jurídica. Não vamos confundir fatores contribuintes com causas e não vamos confundir responsabilidade. Segundo o juiz, o copiloto deu causa ao acidente por omissão, né? Ele se omitiu na checagem, deveria checar. É mais uma lição, embora a comunidade aeronáutica, muitos comandantes rejeitem essa posição, lições de vida. Nós precisamos entender que em muitos casos, nós trabalhamos em equipe, que é o caso aqui. E quando nós trabalhamos em equipe, a nossa conduta, sendo ela comissiva, uma ação ou omissão, pode levar a resultados não pretendidos. E dentro de um contexto de equipe, se você falhou na omissão, você também é responsável. Embora a comunidade aeronáutica crucifica o comandante, por vários motivos, a gente ouve muito falar que o comandante, sim, era muito, muito arrogante. Mas, em termos de responsabilidade, lembrando que responsabilidade é habilidade de resposta, competência, capacidade. O copiloto, segundo na visão jurídica, deveria ter capacidade, competência, habilidade por responder pelo erro que foi do comandante, porque ele tinha também, nesse contexto, uma participação. Tá bom? Lições para a vida, nós temos aí. Qual foi a causa do acidente? Fica aí, você responda. Inclusive, até peço que você faça os seus comentários nesse vídeo e você vai ver, você pode concordar ou até mesmo discordar de mim, mas eu vou falar que a causa do acidente, nós vamos nos remeter a múltiplas inteligências, inteligências intrapessoal e interpessoal. Segundo a comunidade aeronáutica, muitos pilotos que conheceram o comandante diz que eles afirmam que foi a arrogância e não a falta de combustível e nem mesmo a desorientação. Tá? Não há problemas em haver desorientações em nossas vidas. O problema, repito, não é desorientação, é não querer se reposicionar. E às vezes esse reposicionamento depende de muita humildade. Assim como a Bíblia fala que a arrogância precede a ruína, fala também que a humildade precede a vitória. E tinha lá o tal de power distance. Né? Tinha um comandante muito, muito experiente, já com experiência internacional, e o copiloto iniciando a carreira. Power distance, distância de poder. E muitas vezes, né, nós já somos 40 anos na profissão, 60 anos de idade, e isso às vezes inconscientemente nos traz uma arrogância que não é percebida. E a pergunta que nós fazemos é a seguinte: qual o problema de ouvir um copiloto? Você tem 60 anos, qual o problema de ouvir um jovem de 20, 30 anos? Você estudado, mestrado, doutorado, qual o problema de ouvir o seu pai que não tem todo esse estudo? E repito, ouvir não quer dizer necessariamente seguir o rumo orientado. Ouvir e analisar. E, de repente, aquela pessoa que deu aquela orientação quis só te colocar no rumo, quis dar algumas orientações, e você não seguiu,
e quebrou a cara. E quando você quebra a tua cara, eu acho que não tem problema nenhum. O problema é quando você quebra a cara dos outros. Tá bom? E assim nós terminamos a nossa aula. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Lembrando, temos ainda mais um episódio muito interessante, que é Calazans, provas e concursos. Vou deixar o link, ou os links, né, dos outros episódios na descrição desse vídeo. E estamos caminhando para um livro, hein? Logo, logo vamos fazer um livro aí sobre esse assunto. A atitude define a sua altitude, né? A sua atitude. Se o piloto tivesse tido uma atitude, ele teria voado, permanecido alto, né? A atitude dele fez com que ele viesse ao solo, ao chão. Tá bem? Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.